E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Explainer focado na nossa prática clínica. Hoje a gente vai dissecar um dos cenários de maior tensão que a obstetrícia e a hematologia podem colocar no nosso colo, o manejo da trombofilia na gestação. A gente está falando de tomar decisões que impactam duas vidas ao mesmo tempo. Isso exige muita fisiologia, farmacologia na ponta da língua e um planejamento cirúrgico impecável. Então, bora focar porque o papo aqui é de linha de frente. Nossa rota de hoje tem 5 paradas rápidas. 1. O risco materno-fetal. 2. Investigação e diagnóstico. 3. A escolha do anticoagulante. 4. A conduta no parto. E 5. O perigo do puerpério. Vamos lá! Entrando no nosso primeiro ponto, o risco materno-fetal. Para começar a entender a base disso, a gente tem que lembrar que o ciclo gravídico puerperal já é, por natureza, um campo minado protrombótico. Fisiologicamente, o corpo aumenta os fatores de coagulação e dá uma segurada na fibrinólise. Por que isso acontece? Simplesmente para preparar o terreno para o sangramento do parto, sem falar na estase venosa que o útero crescendo causa. Agora, pega tudo isso e joga uma trombofilia no meio. Ela não só soma, ela multiplica direto esse perigo. É como jogar gasolina no fogo. E como exatamente esse coágulo materno vai sobrar para o feto? É um efeito dominó clássico. Passo 1. A gente tem a trombose ali nos vasos maternos ou placentários. Passo 2. Isso compromete a circulação na placenta, o que nos leva ao passo 3, uma redução drástica da perfusão e uma hipóxia severa. O passo 4 é a disfunção placentária propriamente dita. E o resultado de tudo isso? Complicações gravíssimas, tipo restrição de crescimento intrauterino, pré-eclâmpsia, descolamento prematuro de placenta e, nos piores casos, óbito fetal. É uma cascata que a gente precisa cortar na raiz. Agora um desafio rápido de diagnóstico para testar o raciocínio. A gente sabe que as trombofilias hereditárias vêm de mutações genéticas. Mas, entre tantas possibilidades que a gente estuda, quais são as condições que, sozinhas, respondem por cerca de 70% dos casos? Seu palpite foi no fator V Leiden e na mutação do gene da protombina acertou em cheio. O fator V Leiden, que causa aquela resistência à proteína C ativada, junto com a mutação da protrombina, domina a epidemiologia. É até curioso para a nossa prática notar que deficiências de proteína C, proteína S e antitrombina, embora tenham um risco trombótico absurdo, são bem menos frequentes no dia a dia do ambulatório. Seguindo para o nosso segundo tópico, investigação e diagnóstico. Na vida real do plantão, a gente não sai pedindo exame às cegas. Saindo um pouco da genética, a rainha absoluta das trombofilias adquiridas é a síndrome antifosfolípide, a famosa SAF. Aqueles autoanticorpos, tipo a anticardiolipina e o anticoagulante lúpico, são os grandes vilões das perdas gestacionais de repetição. Mas muito cuidado, nada de rastreamento indiscriminado. A investigação tem que ter embasamento numa história clínica muito forte. Histórico pessoal familiar de tromboembolismo ou aquelas complicações obstétricas prévias bem graves, sabe? Aqui vai uma daquelas clássicas armadilhas de prova e da vida real. O paciente chega com um evento trombótico agudo e a mão do médico até coça para pedir um painel completo. Mas por que as diretrizes batem na tecla de não realizar esse rastreio laboratorial específico durante a fase aguda? O segredo está na dinâmica do sangue. Se a gente coleta exames na fase aguda, vai pegar uma tempestade de resultados totalmente não confiáveis. Uma chuva de falsos positivos e falsos negativos. Primeiro, o próprio evento agudo consome vorazmente os anticoagulantes naturais do corpo. Segundo, a reação de fase aguda joga fatores como o fibrinogênio lá em cima. E terceiro, os medicamentos anticoagulantes que a gente usa para tratar o quadro mascaram tudo. Então, regra de ouro para levar para a vida. Investigação de trombofilia só se faz fora da fase aguda e com anticoagulante suspenso. Ponto número 3. A escolha do anticoagulante. Diagnóstico fechado, agora o raciocínio tem que balancear a eficácia para a mãe e a segurança para o bebê. A gente tem várias armas farmacológicas, mas na gestação, a heparina de baixo peso molecular, a famosa HBPM, reina como padrão ouro. Mas qual é a justificativa técnica fundamental para ela deixar os antagonistas da vitamina K, tipo a varfarina, no chinelo nesse cenário? É tudo uma questão de barreira placentária. A heparina de baixo peso molecular não atravessa essa barreira de jeito nenhum. Isso faz dela a opção mais segura para o desenvolvimento do feto. A heparina não fracionada também não atravessa, sendo uma boa alternativa, só que dá bem mais trabalho com o monitoramento de laboratório. E a varfarina? Bom, essa tem passagem livre pela placenta e atinge o feto em cheio. Para gravar esse conceito de uma vez por todas na cabeça, varfarina é absolutamente contraindicada na gestação, principalmente lá no primeiro trimestre. O uso dela desencadeia a varfarinopatia fetal, que traz anomalias ósseas, nasais e oculares gravíssimas, sem contar o risco gigante de hemorragia fetal e neonatal.
Segurança fetal é critério inegociável, e é por isso que a HBPM é a grande protagonista da nossa prescrição. Indo agora para o tópico 4, conduta no parto. Esse é aquele momento em que a equipe inteira prende a respiração. É um verdadeiro malabarismo para equilibrar o altíssimo risco de trombose da paciente com o risco dramático de hemorragia durante o parto. E a anestesia regional entra nessa matemática pesada. Qual é exatamente a janela de tempo recomendada para pausar a anticoagulação e viabilizar um bloqueio neuroaxial com segurança, sem causar uma tragédia como um hematoma peridural? Podem anotar esse protocolo de linha do tempo porque ele salva vidas. Se a paciente está usando HBPM em dose terapêutica, a gente suspende 24 horas antes do procedimento. Se for dose profilática, 12 horas antes. Preferência sempre para o parto vaginal, se a obstetrícia liberar. E muita atenção na volta. A gente reinicia a anticoagulação entre 6 e 12 horas depois de um parto vaginal e de 12 a 24 horas após uma cesariana. Claro, sempre com a certeza absoluta de que a hemostasia do local da cirurgia está perfeita. E o nosso quinto e último tópico, o perigo do puerpério. O parto deu certo, o bebê nasceu bem, todo mundo respira aliviado. Errado. Achar que o perigo acaba com o nascimento é uma falha grave de conduta. Pensando nas evidências longitudinais, em que momento exato a curva de risco para tromboembolismo venoso atinge o pico absoluto? Será que é no último trimestre ou na hora do parto? Pois é, o risco não cai depois que o bebê nasce. Na verdade, ele dá um salto. O momento mais perigoso de todos rola justamente entre a 6ª e a 12ª semana do pós-parto. É no puerpério que as mudanças hemodinâmicas, o trauma vascular do parto e a imobilidade se juntam numa tempestade perfeita para formar trombos. A nossa vigilância nessa fase tem que ser incansável. O grande lema das diretrizes que a gente segue hoje é bem direto. Durante a gestação, a nossa escolha restrita pela HBPM é para blindar o bebê. Mas depois que a criança nasce, é a disciplina rigorosa da equipe médica em manter a profilaxia no puerpério que vai literalmente garantir a vida da mãe. Quando a gente tem os protocolos na cabeça e sabe exatamente o que prescrever, aquele cenário de incerteza vira uma conduta super segura. O desafio agora fica para a enfermaria e para o pronto-socorro. Será que o raciocínio clínico já está afiado para equilibrar essa balança de trombose e hemorragia no próximo plantão? Continuem revisando a fisiopatologia e discutindo os casos. Um grande abraço e até o nosso próximo explainer.